vai falar de progressões aritméticas, ou PA simplesmente. Dá uma olhada. Considera a seguinte PA: 2, 6, 10, 14, 18, 22 e assim por diante. O que a gente vai observar? O primeiro termo dessa expressão é 2. O segundo termo dessa expressão é 6. Toda PA vai apresentar uma característica comum entre os seus elementos. E nesse caso a gente pode perceber que a característica é que cada termo é igual ao termo anterior somado de um mesmo valor. Que valor é esse? A gente nota que cada termo é igual ao termo anterior somado de 4. A gente vai dizer que esse 4 é a razão da progressão aritmética. É importante lembrar que razão de uma PA é o segundo termo menos o primeiro termo, o terceiro termo menos o segundo, o quarto menos o terceiro e assim sucessivamente. Então, razão de uma progressão aritmética é um termo qualquer da PA menos o seu termo anterior, ok? Razão é igual a um termo menos o termo anterior. Sabendo disso, eu quero que você observe uma coisa. Dá uma olhada. O segundo termo é igual ao primeiro termo mais a razão. O terceiro termo é igual ao segundo termo mais a razão. Mas espera aí. Nós dissemos que primeiro termo mais razão é a mesma coisa que o A2. Então, se eu substituir na expressão, a gente vai dizer que A3 é igual a 1 mais R, que dá 2 R's. Da mesma forma que a gente pode dizer que o A4 é igual ao A3 mais a razão. Mas aí observa, A3 é A1 mais 2R. Então, substituindo no lugar do A3, a gente vai ter o quê? Que A4 é A1 mais 2R mais R, ou seja, A4 é igual a 1 mais 3 vezes a razão. É com esse raciocínio que a gente vai falar de termo geral de uma progressão aritmética. Observa o seguinte, um termo qualquer, AN, é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Observa o diagrama que a gente tem aqui, ó. N menos 1 é igual a N menos 1 vezes a razão. Repetindo, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a operação é aquela que a gente tem ali, ó. Ordem do termo escolhido, menos a ordem do primeiro termo, que é 1, nos dá o valor que multiplica a razão. É claro que, ao invés de usar A1, nós poderíamos usar um termo qualquer. Poderíamos usar, por exemplo, AK. AK seria A2, A3, qualquer termo que não fosse necessariamente o A1. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a N é igual a AK mais N menos K, tudo isso vezes a razão. Essa é a estrutura para o termo geral de uma progressão aritmética, ok? Vamos falar a respeito de classificação. Observa, uma PA pode ser crescente. Quando a PA é crescente, a razão dela é maior do que zero. Ok? Quando uma PA é crescente, sua razão é maior que zero. Então, observa, nós temos a PA 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim por diante. Qual é a razão dessa PA? A razão dessa PA é igual a 2, lembra? Razão de uma PA é um termo menos o termo anterior. Ok? Razão de uma PA é um termo qualquer da PA menos o termo anterior. Dessa maneira, eu também posso te falar de uma PA decrescente. Quando é que a PA é decrescente? Uma PA é decrescente quando a razão for menor que zero. Observa. 22, 18, 14, 10, 6. O que está acontecendo aqui? Se eu fizer segundo termo menos o primeiro, ou seja, 18 menos 22, nós descobrimos que a razão vale quanto? Que a razão vale menos 4. E ainda teremos uma PA constante. Uma PA é constante quando a razão for igual a zero. Observa. 13, 13, 13, 13, 13, ou seja, um termo menos o termo anterior sempre vai ser o quê? Sempre vai ser zero. Isso é uma PA constante, isso é a classificação da PA. Precisamos falar ainda de propriedades. Dá uma olhada no seguinte. Em uma PA, cada termo, com exceção dos extremos, é a média aritmética entre o seu antecedente e o seu consequente. Então dá uma olhada na primeira propriedade. O que é que nós temos lá? Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. O que a gente pode dizer? Isso é uma PA. E a gente pode dizer que 2 vezes o A2 é igual a 1 mais o A3. Ou seja, A2 é igual a 1 mais A3, tudo isso dividido por 2. Perceba um detalhe importante. Eu estou usando aqui A1, A2 e A3. Mas é
fundamental que você note que isso funcionaria em qualquer outro lugar da PA. Por exemplo, olha só, o A2, que é 4, é igual a 2 mais 6, que dá 8 dividido por 2. Agora, o A3, que é 6, é igual a 4 mais 8 dividido por 2. Ok? Então funciona em qualquer lugar da PA. O que mais nós temos aqui? Propriedade 2. Numa PA limitada, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então observa, 2 com 18, 20. 4 e 16, 20. 6 e 14, 20. 8 e 12, 20. E ainda dá para aplicar aqui a primeira propriedade. Dá uma olhada. 8 mais 12, 20 dividido por 2, nos dá o termo médio ali, que é o A10. Ok? Legal? Então tá lá, propriedade 1 e propriedade 2. Também é importante perceber o quê? É importante perceber que a gente pode falar de interpolação. O que é interpolar? Interpolar é inserir. E a gente vai interpolar K termos, ok? K termos, K é um número qualquer. Uma quantidade de termos, então, entre o primeiro e o último termo. O que é que vai acontecer? Nós temos o primeiro e temos o último. Entre eles, nós vamos colocar K termos. Então, observa quantos termos vai ter essa expressão. Essa expressão vai ter K, que nós colocamos, mais 2 termos. Note ainda um detalhe importante. Se o K for 9, nós temos 11 termos. Se o K for 5, nós temos 7 termos. E assim para qualquer outro valor. Precisamos falar ainda a respeito de uma PA geral. E para falar de uma PA geral com 3, 4 ou 5 termos, eu quero que você pense no seguinte, observa. Temos uma PA que é 8, 12 e 16. E responda, qual é a razão dessa PA? A razão dessa PA é 4, tá certo. O que é que vai acontecer? Você vai me dizer que o termo do meio é 12 e a razão é 4. Pensa comigo. Se o termo do meio é 12, o termo anterior é quem? É o 12 menos a razão. 12 menos a razão, 4, nos dá 8. Quem é o termo posterior? É o 12 mais a razão. 12 mais 4, que nos daria 16. Agora, imagina que nós temos uma PA desconhecida. Eu vou te dizer que o termo do meio é o quê? O termo do meio é x. Quem é o termo anterior? X menos a razão. Quem é o termo posterior? X mais 2 vezes a razão. Nota uma coisa, o mesmo padrão que nós usamos para uma PA de 3 termos é o da de 5 termos. Está lá, ó. Termo do meio é x. Termo seguinte é x mais r. Termo anterior é x menos r. Aí, lá na frente, x mais 2r e x menos 2r. Então, a de 3 termos é o que gera a de 5 termos. E eu vou te falar aqui de uma forma bastante simples. Como é que eu chego na de 4 termos? Pega a de 5 e tira o termo do meio, tira o x. Aí nós ficamos lá, ó, com uma PA com 4 termos, ok? Uma PA geral qualquer de 4 termos. Tranquilo? Além desses raciocínios, a gente tem que falar a respeito de soma dos termos. Considera o seguinte, a soma de n termos em uma PA qualquer é igual a 1 mais a n, tudo isso vezes n, dividido por 2. Lembra, quem é que calcula essa ideia pela primeira vez? Conta a lenda que com 6, 7 anos. Carl Friedrich Gauss. Tá ok? Então, soma dos n termos é igual a A1 mais a n, tudo isso vezes n dividido por 2. Quem é A1? Primeiro termo. Quem é a n? Último termo. Quem é n? Número de termos. Sn, soma dos n termos. S1, soma do primeiro termo. S2, soma dos 2 primeiros termos. S10, soma dos 10 primeiros termos. Ok? Legal? Temos aqui a estrutura, então, de progressão aritmética. Grande abraço, até mais!